Boa noite, pessoal. Hoje a gente vem aqui conversar um pouquinho, né, sobre a energia do nosso novo ano, que vai entrar ainda, né, o ano do Cavalo de Fogo, né? Bom, para quem não me conhece, eu sou a Larissa, professora da linhagem de Agulha de Ouro e também médica pela tradição taoísta de Guanluan, né? E faz também mais de 25 anos que eu estudo, né, outras artes taoístas de sabedoria, como o Feng Shui, a astrologia, né, Daoyin, né, alquimia interna. Então, né, eu pego esse monte de conhecimentos assim, e no começo do ano sempre trago aqui para vocês, boa noite, um pouco, né, de como é que vai ser o nosso ano por essas artes, né? E a gente sempre lembra, né, do Tao Te Ching, né, que fala que o homem segue as leis da terra, a terra segue as leis do céu, o céu segue as leis do Tao, e o Tao segue as suas próprias, né, leis da sua natureza intrínseca. Então a gente vai fazer um caminho aqui, né, olhando, né, para a gente, né, olhando para a terra, para o céu, né, e como que as energias estão aí e como que elas vão afetar a gente, né, esse ano. Essa é uma live sobre as energias bem gerais, né? É claro que para cada pessoa essas energias vão afetar de maneira diferente, né? A Cris estava aqui falando, nossa, eu já estou adorando esse ano, né? Eu também estou assim numa vibe que eu gosto do cavalo, né? Porque eu tenho no meu mapa uma, uma configuração onde o cavalo ajuda, né? Em alguns, em alguns aspectos, né? Onde o fogo ajuda em alguns aspectos, mas pode ser que você, no seu mapa pessoal, né, ajude em outros aspectos, atrapalhe em outros aspectos, né? Então, a gente vai falar de energias muito gerais aqui, tá? Então, que vão afetar todo mundo, né? Mas que não necessariamente a gente vai estar aqui com esse olhar, né, de bom, ruim, né, ou, né, favorável, desfavorável, porque isso é muito pessoal, né? Como a gente vai conseguir encaixar isso no nosso, né, no nosso dia a dia, né? Em como a gente o que a gente já passou, o que a gente já aprendeu, né? Se a gente já aprendeu a lidar com esse tipo de energia, tá? E eu trouxe aqui um videozinho para vocês, né? Que eu não sei se vai rodar, né? Mas que mostra um pouquinho, né, de como é, não, né? Tudo bem, esse videozinho assim mostra um pouquinho, né, sobre os tempos cósmicos, né? Que a gente pensa, né, um ano é o tempo que a Terra dá ao redor do Sol, né? Esse é o ano ocidental, né? Mas quando a gente pensa, né, nessa revolução, né, solar, na verdade o Sol também está se movendo e os outros planetas estão se movendo, a nossa galáxia está se movendo, né? Então, a gente tem movimentos, né, que dependem muito uns dos outros, né? Movimentos que não são exatos, né? A gente nunca tá igual, né? Um ano nunca é igual ao outro, né? E dentro desses movimentos que não são iguais, tem momentos, né, que são semelhantes, né? Então a gente sabe, né, que vai ter um momento em que o Sol vai estar mais próximo e os dias vão ser maiores, vai ter um momento que os dias, né, o Sol vai estar mais longe, a gente vai ter noites maiores que os dias. Então esses momentos, né, vão fazendo marcações, né? E os chineses estudaram muito, por muito tempo, não só um ano, né? Todos esses movimentos, né, que a Terra faz, né? E a relação dela com os outros planetas, né? Com as estrelas. Então a gente tem muitos estudos sobre isso, né? E aí, né? Eles tinham, né? Diversos calendários, né? Existiam muitos calendários, né? Mas um calendário em especial, ele foi oficial, né? Se juntou muitos desses calendários que mapeavam, né? Sol, Lua, estrelas, né? E se fez um calendário oficial, né? Para que fosse mais fácil de se conversar, né?
sobre que dia é hoje, né? Então, esse calendário, né, ele surgiu por volta de 1400 antes de Cristo, né? Mas ele tem como data inicial uma data ainda mais antiga, né? Quando teve um alinhamento planetário, né? No céu, né? E ao longo do tempo esse calendário ele sofreu pequenas alterações, né? Mas esse calendário chinês que a gente usa hoje, ele é um calendário que assim ficou pronto aí, né? No ano 220, né? E nunca mais mudou, né? Esse calendário, né? Ele traz, né, os movimentos do céu, do Sol e da Lua, né? Então, o calendário lunisolar, tá? Por isso a gente tem duas datas de Ano Novo Chinês. A gente tem a data da Lua, né, que conta, né, como um ano da Lua, onde normalmente se conta 12 luas, né? Mas em alguns anos, né, há uma 13ª lua para poder coordenar os dois calendários, assim como no nosso calendário, a cada 4 anos a gente põe um dia, né? Nesse calendário também. Depois da segunda lua nova, no dia da segunda lua nova, depois do solstício de verão no sul e de inverno no norte, é o começo do calendário, né? Mas eventualmente é a terceira lua, né? Você vê que é tudo calculadinho, né? Mas também tem o espaço né, pro rearranjo, né? E esse ano, o Ano Novo Lunar, vai ser dia 17 de fevereiro, tá? No Ano Novo Lunar é quando normalmente a gente vê, né, na televisão que eles estão fazendo festa, soltando rojão, né? Tem algumas coisas como, não pode limpar a casa, não pode lavar o cabelo, né? Que você leva embora a sorte, né? Então, esse calendário lunar ainda hoje é usado, né, para quase todas as festas populares, porque é muito fácil acompanhar a Lua, os movimentos da Lua, né? E no calendário solar, né, a gente tem esse movimento da Terra ao redor do Sol, né? E foi marcado, né, um lugar no céu, né, onde a gente fala, nossa, cada vez que passa por aqui, né, a gente diz que começou, né, um ano novo, né. Esse dia é o centro da constelação da Tartaruga, né, que aqui no Ocidente é a constelação de Aquário, né, mais ou menos 45 dias depois do solstício, né, de verão para a gente aqui no Sul, de inverno para o Norte, né. Então, o ano novo solar, né, sempre cai aí entre os dias 3 e 5 de fevereiro, tá? E esse ano vai ser no dia 4, tá? É o primeiro dia do ano novo solar, tá? Pra gente, né, que estuda Afonso e astrologia chinesa, é essa a data que conta como o ano novo, a virada do ano, o ano novo solar, tá? Tudo bem, gente? É claro, né, que a energia, ela não faz assim, né? Puf, acabei, agora vem outra, né? Ela vai dando sinais, né? Uma vai dando sinais de que está terminando, a outra vai dando sinais de que está começando, né? Se vocês estão bem antenados, vocês vão perceber, né, que essa energia do cavalo de fogo já está dando seus sinais aqui, né? Assim, já vem vindo aí na anunciação, né? Já se anunciou, né? Mas ela tem uma tendência a ficar mais forte, né? Logo nesses primeiros dias do ano novo, né? E não sei se vocês perceberam, o Ano Novo Lunar vai começar no Carnaval. Então a gente vai ter, né, o Ano do Cavalo de Fogo no Carnaval. Vai ser só festa, só alegria. Mas tudo bem, gente, até aqui? Muito bom. Quem tiver alguma pergunta, levanta a mão, abre o microfone. Isso, pode falar, Cris. Lari, que dia faz a festa? Dia 4? A gente gosta de festa, a gente faz festa todo dia. A gente faz festa dia 1º de janeiro, a gente faz festa dia 4, a gente faz festa dia 17, aí vai ter o Ano Novo Solar
da Revolução Solar do horóscopo ocidental, a gente também faz festa, pode fazer todas essas festas. Mas aquela festa tradicional, né, que tem que ter os 13 pratos, né, é na noite do 16 para o 17. 16 para o 17. Isso, né? Tá, Todas essas coisas que vocês lerem sobre o Ano Novo Chinês, né, que é tradicional, da noite do 16 para o 17, é no Ano Novo Solar, lunar, tá. tá? Mariana, que também levantou a mão. Ah, é porque quando a gente pesquisa, por exemplo, Ano Novo Chinês no Google, aparece de 17 de fevereiro a 3 de março. O que que significa isso, assim? Eu Talvez fiquei ele esteja confusa. falando da extensão do do próximo ano, né? Que vai até dia 3 de março mas eu não sei, porque é o ano novo, porque é o ano lunar. Então, o Uhum. ano lunar, às vezes, é mais do que 12 meses, porque às vezes tem aquela lua extra aqui, Ah, tá, como se fosse o tá? final do ano anterior, dia 3, é isso? Se disse de 16 até o 3, provavelmente não, talvez o que você esteja vendo é que, assim, lá na China, eles têm 15 dias de festa. Ah, sim, é E aí, isso. cada Ah, porque tem o dia eles Festival da fazem. Lanterna, é verdade. Isso, aí cada dia eles fazem uma festa diferente nesses 15 dias. Aí tem o dia da festa, né, do Ano Novo, Uhum. aí tem o dia de visitar os parentes da mulher, aí tem os dias de visitar os pais do marido, aí tem o dia de visitar o, os cemitérios, aí tem o dia de ir no templo. Então eles têm 15 dias de festa. Ó, você Uhum. reclamou, Cris, que era qual é o dia de festa que a gente faz? A gente faz 15 dias de festa, né? Então, eles têm 15 dias de festa. Então, nesses 15 dias, eles fazem vários rituais diferentes. Acho que é Ah, isso que sim, tá. você leu lá. Sim, sim. Depois eu lembrei dessa festa, das lanternas aí, que você foi falando, eu lembrei. Isso, Tá bom, obrigada. isso. Tudo bem. E bom, os chineses eles mapearam vários ciclos, né? Ciclos de 9 anos, ciclos de 60 anos, de 180 anos, né? E a gente vai ver um pouquinho, né, desses ciclos agora, tá? A gente aqui está sempre falando em relação a Yin e Yang, né? Eu acho que todos que estão aqui conhecem um pouquinho, mas talvez alguém, né, não esteja familiarizado, né? A gente está falando então dessas duas energias que são opostas, complementares, né? Se alternam, né? E que estão em constante mutação na natureza, né? Uma que é o claro, o escuro, né? O dia, a noite, o inverno, o verão, né? O forte, o suave. Então quando a gente falar, né, de Yin e Yang, a gente está falando dessas energias, né? E a gente também vai falar muito nos 5 movimentos, que são as etapas, né, dessa energia. Então, quando a gente falar, né, em água, a gente está falando do auge do Yin, né? E o comecinho do Yang. Quando a gente falar de água, a gente vai pensar que a gente está, né, nesse lugarzinho aqui, ó, lá embaixo, nesse símbolo aqui do Taiji, né? E aí a energia vem crescendo, a gente chama isso de madeira, né? O Yang vem crescendo, a gente chama de madeira. O Yang chega no seu auge, né? Então, quando é mais brilhante, quando é mais quente, né? Quando é mais extrovertido, né? A gente chama isso de fogo, né? A gente tem um momento de passagem, né, de estabilidade, que a gente chama de terra, e depois o Yin começa a crescer, que a gente chama de metal. Até que chega de novo, né, no auge do Yin, né, o mais frio, o mais interiorizado, né, que a gente chama de água. Tudo bem? Bem. Então, na Terra, né, no Feng a gente está num período de 20 anos de fogo, né? Esse ciclo começou em 2024, né? Se consolidou aí em 2025, né, e vai durar aí mais 18 anos, né? Em outras técnicas de Fonso, esse ciclo começou já em 2017, né? Então, antes dele realmente se estabelecer em 2024, em 2017 ele vinha crescendo, né? E a gente viu isso estabelecido em 2024, certo? Então, na Terra a gente tem
fogo, né? E na astrologia a gente tem 3 anos de fogo, né? A gente começou em 2025 com a serpente, né? Em 2026 vem o cavalo, que é o auge do fogo. Em 2027 a gente vai ver a estabilidade do fogo, né? A transição do fogo para o metal, né? Que normalmente é um período bem mais complicado, né? Das estabilidades, porque a gente está no auge, né? Vai começar a descer, né? É aquele momento da montanha russa, né? Em que a gente sobe, 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 e aí, né? Que vai ser 2027, né? No nosso ano da cabra, tá? Então a gente tem fogo no céu e fogo na terra, né? E na astrologia dos 4 pilares, né? A gente tem céu e terra juntos, né? O cavalo é fogo e vem acompanhado de outra energia de fogo. Então a gente está com muito fogo, né? Então a gente está assim, né? A gente é o recheio da bolacha do mundo de fogo, né? Então a gente tem fogo no céu, o ser humano aqui e fogo na terra, né? Então como é que a gente faz, né? Para ter equilíbrio, né, no meio de tanta intensidade, né? Porque a gente está num período de muito fogo, né? Muito yang, né? E a gente vai lembrar um pouco dos atributos do fogo, né? Então, o fogo pode falar, né, desse momento do auge do yang, né? Desse momento de muita intensidade, né? Ele pode trazer agitação mental, né? Muita ansiedade, muita inquietação, né? Impulsividade, muita dispersão, né? O fogo vai varrendo, né? Tudo que ele encontra que tem combustível, né? O fogo se espalha, né? Muita superficialidade, da gente só ver as aparências e não a essência, né? Porque se a gente olhar aqui, né? O fogo é Yang, mas lá, né? No meio dele ele é Yin, né? Então a gente pode ver muito só o que chama atenção e não o que está realmente sustentando as coisas, né? Pode ter um excesso de exposição, né, de a gente querer se exteriorizar, né, se mostrar demais, mostrar coisas antes da hora, né, uma instabilidade, né, porque a gente vai precisar desse yin para poder queimar, né, fogo, né, e aí o que acontece quando o nosso yin, né, vai embora, né, é uma dependência, né, é uma questão de querer brilhar, né, de querer tá em alta, né? Os vícios vão estar muito ativos, né? Por quê, né? Os vícios é essa coisa que consome, né? Que consome a gente, né? A gente pode ter emoções mais inflamadas, né? Irritabilidade, reatividade, né? E a gente também precisa lembrar, né, que o fogo, né? Ele é um elemento que não existe por si só. Ele sempre precisa de combustível, né? Então, quanto mais fogo a gente tiver, mais combustível a gente está queimando, né? Da onde a gente está tirando esse combustível, né? Tudo bem, pessoal? Bem, mas o fogo não é só, né? Coisas destrutivas, né? Com fogo a gente pode ter clareza, né? A gente pode ter nitidez, né? Uma chaminha, né? No escuro pode iluminar, né? Muito, né? O fogo vai falar da nossa consciência, né? Da gente conseguir perceber, né? Bem, estar presente, né? Essa questão da gente querer, né? Se juntar, né? Porque o fogo une as coisas e ao unir as coisas ela traz o brilho, né? Ela traz a clareza, né? A gente pode manter a nosso foguinho, né? Trazendo conexões afetivas mais calorosas, né? Mais sensibilidade, né? A gente pode melhorar a nossa comunicação, né? Porque a gente talvez consiga entender, né? Colocar a luz nas nossas próprias questões e poder trazer isso para fora, né? O fogo também fala, né, sobre a capacidade de organizar, de unir, né, de separar, de hierarquizar, né? Então, esse ano vai estar muito cheio dessa energia do fogo, tanto para o lado, né, dos excessos, né, como para o lado do que a gente pode, né, trazer de clareza, de lucidez, né, de consciência, né, de presença também nesse momento. Tudo bem?
bem, vamos falar um pouquinho sobre Feng Shui, né? Sobre as nossas questões materiais, né? A terra, né? Como a gente se harmoniza com a terra. Antes de mais nada, né? A gente, para recepcionar um ano novo, né? É sempre interessante a gente dar uma mexida, né? No nosso espaço, né? Ver o que a gente, os caminhos, né? Que a gente acha que a gente não está florescendo, né? E tentar ajustar para ver se a gente consegue, né? Um pouco mais de espaço para poder crescer nesse ano que é de tanto crescimento, né? E para isso a gente faz o básico. A gente começa pelo básico, né? O que que é o básico, né? A gente fazer a manutenção da casa, né? Ver o que está quebrado, né? Ver o que precisa arrumar, né? Ver o que precisa limpar, né? É, se não der para fazer tudo agora, pelo menos, né? Colocar o fogo, né? Colocar o foco, colocar a consciência nisso, né? Para fazer quando for possível, né? E a gente também vai ver, né? As proporções, né? Os excessos, as faltas. Tem lugar na sua casa aí que está muito entulhado, né? Tem lugar, você se mudou de casa e de repente levou um móvel que é maior do que, né? Do que cabe aí. Ou tem um lugar que está muito vazio, né? Vamos olhar isso, né? As mudanças, né? Porque assim, às vezes ao longo de um ano, né? O filho vai embora de casa, né? Ou chega uma criança, né? Ou chega um idoso na casa também, né? Como que a gente adapta, né? A, a casa, o lugar onde a gente vive para as novas necessidades, né? Às vezes a gente não, a vida vai indo, né? A gente não pensa no assunto, né? Mas de repente a gente tem necessidades diferentes, né? Você não trabalhava de casa, agora trabalha, ou você trabalhava de casa, mas agora não trabalha, né? A gente pode pensar nesse momento, né? Da gente fazer essas mudanças. E esse momento entre um ano e outro, ele é muito especial para a gente trocar as coisas da casa, porque a gente tem uma energia que está, né, indo embora e outra que está se levantando, mas que ainda não é forte. Então a gente vai conseguir mexer na casa, né, meio que sem ser muito disruptivo, né, sem atrapalhar, né, a energia que está em voga. Então esses 15 dias antes do ano novo, né? Ou esse período aí entre o ano novo solar e o lunar, né? A gente tem um período bem interessante para fazer essas mudanças, porque elas se assentam, né? Melhor. Quem tem altar em casa, né? É um período bom para a gente fazer a limpeza do altar, tirar, trocar de lugar o altar, né? Fazer aquela limpeza fina, tá? A gente, né, vai olhar os fluxos, né? Ver se a gente não tem, né, uma cadeira que te atrapalha no fluxo, né? Ou alguma coisa que todo mundo bate o dedinho ali, né? Se a gente não pode melhorar, né, algum fluxo dentro da casa, né? Sei lá, girando um sofá, né? Simplesmente a gente girar um sofá faz toda a diferença de deixar uma sala mais acolhedora, né? Ou não, né? A gente pode separar espaços, a gente pode fazer espaços mais comunicativos, né? O que que a sua casa precisa hoje, né? Como a gente pode mudar isso mudando os móveis, né? E a gente sempre vai fazer aquela seleção e organização, né? A gente acumula muita coisa ao longo do ano, né? Muita coisa que muitas vezes a gente não precisa, né? E essa é uma boa hora para a gente fazer aquela limpa, né? Como é que é como é que fala, uma limpeza, um descarrego, né? Dar uma boa limpada e uma boa organizada na casa, né? E também é um bom momento, né, para a gente, como eu falei, fazer aquela limpeza, né, no altar, se você tem um altar em casa, né? É um momento para, de repente, fazer as limpezas energéticas, né? Depois de fazer a limpeza física, né? Porque não adianta fazer a limpeza energética com a casa suja, certo? Aí a gente pode também, né, chamar energias novas para nossa casa, né? É hora da gente exercitar o ornamento também, a gente fazer aquele checklist, né, das coisas que a gente conseguiu, coisas que a gente conquistou, né, ao longo do ano que passou,
né? Essas festas todas, né, não servem só para a gente recepcionar o novo, né? Servem também para a gente comemorar, né, as passagens, comemorar as nossas conquistas, né? Que isso é tão importante quanto a gente olhar para frente, né? A gente olhar para trás, né? Talvez mais importante até, né? Porque às vezes para frente a gente não tem, né, muita clareza, mas para trás a gente pode ter, né, a partir do hoje, o que passou, né? E aprender com os nossos com a nossa caminhada, né? E também a gente sempre faz, né, esses rituais de intenção, né? Que é o que que eu quero para o meu ano, né? Os chineses fazem o envelope vermelho, né? Escrevem uma cartinha, né? Colocam no envelope vermelho. Alguns queimam, outros deixam ali até o próximo ano. E a gente faz, né, o que a gente chama da camisa dos sonhos, né? Onde a gente coloca, né, essa intenção numa camiseta. Ultimamente a gente tem feito, né, o sulfite dos sonhos e até o caderninho dos sonhos, né, Cris? E aí a gente se junta, né? Às vezes a gente se junta para fazer isso, né? Dia primeiro a gente vai ter aqui no consultório essa festinha para a gente se juntar e para a gente, né, pôr os nossos sonhos juntos, né, no papel. Todos super, hiper, mega convidados a virem, né? E, né, nesse ano, como eu estava falando, a gente entrou, né, em 2024, nesse período 9. E nesse ano em específico, a gente tem uma estrela 1 no centro da casa, né? Então, lá no quadrado mágico original, a gente tem o 5, que é a estrela de instabilidade, né? Mas é uma estrela também de muita transformação, né? Do centro. Ela abriga todas as outras energias, né? No período, a gente tem o 9 do fogo, e esse ano a gente tem o 1 da água. O que acontece quando o fogo encontra água? É um choque, né? E aí fica uma briga, né? De quem é mais forte aqui, né? Se é o fogo ou é a água. Nesse ano de tanto fogo, a gente vai precisar, né, de ferramentas como a água e a terra, né? Para a gente poder dar uma direção para o fogo, né? Para a gente poder conseguir, né, dar um direcionamento e não ferver, né, por dentro, né? Então, esse do ano, ele é muito importante, né? E para a gente não gerar, né, essa tensão, né? Porque o ano passado o que que foi, né? A gente tinha um 2 da Terra. Então, ano passado, a gente estava no período do 9, mas a gente tinha esse 2 dando um suporte, né? Então, a gente tinha fogo gerando terra, né? Então, a gente tinha uma canalização bem harmônica desse 9, né? No próximo ano, a gente vai ter um conflito, né? Entre 1 e 9. Então, para a gente, né, dar uma amenizada nesse conflito, o que que a gente pode fazer? No centro da sua casa, então você vai olhar a sua casa e vai ver onde é que é o centro, né? Nas nossas plantas de apartamentos aqui de São Paulo, normalmente o centro cai no corredor, né? Muitas casas também caem no corredor, né? Você vai olhar a sua casa e nesse centro a gente pode usar uma energia de madeira, né? Porque a água alimenta a madeira, que alimenta o fogo. E assim, né? Essa energia da água e do fogo, elas não vão conflitar tanto. No entanto, quem que vai sair ganhando aqui? O fogo, né? Porque todo o ciclo vai parar no fogo, tá? Então a gente pode usar um elemento de madeira, né? Uma planta, uma estátua, né? Um bonsai, né? Uma flauta de madeira, né? Um, enfim, né? Algum objeto de madeira, né? É, uma plantinha, né? Se a plantinha, né? Se você escolher bem a plantinha e não matar a plantinha, né? Seja por falta de luz ou excesso de luz, né? É, mas a gente tem que ter consciência de que apesar da gente estar, né, diminuindo os impactos, a gente está dando força para esse fogo, né? E a gente já vai ter fogo na astrologia, tá? Então a questão é, o que é que a gente vai fazer com esse fogo? A gente vai se deixar queimar,
né? Ou a gente vai trazer ele, né, para esse fogo suave, né? Para esse fogo amoroso, né? Para esse fogo que conecta, né? Que dá presença, que dá clareza, tá? Todo ano também a gente vai ver aonde está essa estrela 5, que é a estrela da instabilidade, né? Ela é uma ótima estrela também de transformação, mas a gente muitas vezes não quer que a nossa vida se transforme o tempo todo, né? Em todo lugar ao mesmo tempo, né? Então a gente tem uma tendência a querer dar uma freada nessa estrela 5, né? Essa estrela 5 esse ano vai estar no sul, né? Então, você também pode olhar, né, com uma bússola, tem algumas bússolas boas, né, que você pode baixar por aplicativos, tá? E você pode encontrar o sul na sua casa, tá? E nessa estrela do sul, nesse lugar, né, onde está o sul, seja isso a sua cozinha, um quarto, né, um banheiro, a gente pode colocar o que a gente chama da água da paz, tá? Que é esse pote de vidro, né, com sal e 6 moedinhas de cobre, né? Ou 6 peças de cobre e água, tá? Esse ano, então, a gente vai ter a Água da Paz no sul. E esse lugar na sua casa é um lugar que a gente vai evitar mexer, né? Assim, no sentido de, se você estava planejando fazer uma reforma nesse lugar, vamos pensar em fazer o ano que vem, porque a gente não quer mexer com essa energia, né, que é muito forte, tá? A não ser que realmente seja uma coisa assim que seja extremamente necessário, tipo, lá tem um cano que está vazando, né? Assim, lá caiu um pedaço do meu telhado, tem que refazer, né? Mas a menos que seja uma coisa muito estrutural, que você possa esperar para o ano que vem fazer essa reforma, é melhor. Até porque no sul, esse ano, a gente também tem uma energia que chama Tai Sui, né? Que é uma energia da força, né? Do ano, né? Como se ele tivesse parado, né? O general de um exército. Então a gente não vai lá bater, né? No general do exército, né? Porque senão ele vem e bate de volta da gente. Então o sul das nossas casas esse ano a gente vai tentar deixar quietinhos, né? A menos que aconteça alguma coisa muito, né? Extravagante lá e que seja uma coisa que a gente precise realmente mexer por ser uma questão estrutural. Tudo bem, gente? Perguntas, questões? Quem quer levantar a mão? Muito bem, vou passar então. Qualquer coisa a gente volta, tá? Ah, gostei, Cris. Você tá com o seu mapinha da sua casa. Muito bom. Porque agora a gente vai falar um pouco de astrologia, né? No, na- no sistema, né, da astrologia chinesa, eles usam os troncos celestes e os ramos terrestres, né? Então são energias, né, que têm suas potencialidades que estão, né, entre o manifestado e o não manifestado, que quando chegam na Terra, né, se desdobram nessas 12 energias, tá? Então, nesse sistema, né, eles vão se combinando como um reloginho e suas engrenagens, né? Por que são 60, né? Porque eu vou combinar um com dois, um com três, um com quatro, um com cinco, um com seis, né? Ou um com um, dois com dois, três com três, quatro com quatro, 10 com 10. A hora que chegar o 11, eu vou combinar com um. O 12 eu vou combinar com dois, né? E assim, desse jeito, né? Só se combinam par com par e ímpar com ímpar. Então, a gente tem 60 combinações, né? E essas 60 combinações dão origem ao horóscopo, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar, né, dos animais, inclusive isso, né? O cavalo, né? A energia do cavalo não chama cavalo, né? Ela chama avu, né? E isso, né? Não é um cavalo, né? Isso é a energia, né? Do ramo Jin na Terra,
né? Mas, para que as pessoas consigam entender o que que é o auge do verão, o que é o auge, né, do fogo, né, se deu nomes de animais que têm um comportamento semelhante, né, ou que na cultura chinesa tinham esse comportamento semelhante. Tanto que em alguns outros países asiáticos não tem coelho, né? Tem gato, né? Não tem porco, tem javali, né? Não tem boi, búfalo, né? Então, esse nome, né, que é de descrição de animais, é uma simplificação para a gente entender uma energia, né? Então, a gente tem, né, essas engrenagens que se juntam, né, dos, dos ramos e dos troncos, né? Então, da energia do céu e dos animais, né, que estão aqui na Terra, isso dá origem ao calendário. E esse ano a gente tem o cavalo de fogo, né? Quem pegou a referência pegou, né? E aqui a gente vai dar uma olhada como foram os nossos anos, né? Para a gente entender aonde a gente está, tá? Então, desde 2018, né, a gente não tem uma referência de fogo, né? A gente está sem fogo, né, desde 2018. Então, a gente passou, né, por um período muito ruim, onde a gente teve, né, o javali de terra, o rato de metal e o búfalo de metal. Então, esse inverno aqui que a gente passou, né, que foi a pré-pandemia e a pandemia, né, foi um período onde não teve essa energia, né, Ian, nem da madeira, nem do fogo, né? A gente estava num período bem. E a gente começou a ter esse crescimento, né, do Yan, né, no tigre de água, no coelho de água, né, no dragão de madeira, 2024, né? Já foram anos mais, né, mais Yan, né, mais quentinhos. E a gente, ano passado, estava na serpente de madeira, nossa primeira energia do verão, né, quando o fogo está crescendo, né, que a gente tem um fogo Yin, né? E a gente vai para uma energia do auge do verão, né? Então a gente vai passar agora por por uma energia, né, de muito calor, né? Então a gente tem fogo com fogo. É o máximo do fogo que as 60 combinações conseguem ter, né? Fogo com fogo no auge do verão, né? Então imagina como é que vai estar essa fogueira ano que vem, né? Viva o aquecimento global. A gente já está reclamando do calor, né? Esse ano que vem, vai ser ainda mais complicado, tá? E depois a gente vai ter, né, a estabilidade dessa energia na cabra de fogo, que ela é um animal de terra, mas ela também carrega a energia do fogo por estar, né, na estação do fogo, tá? Então, a gente precisa ter um pouco de cuidado com tanto fogo, né? Cultivar um pouco o yin, né? Porque se a gente voltar lá no nosso trigrama do fogo, né? A gente tem o fogo, né? Como muito yang, né? Mas ele é Yan por fora, né? Por dentro, ele é Yin, né? E ele só se sustenta como Yin, né? A bolacha recheada só é boa por causa do recheio, né? Assim é o nosso Yin também. Então, a gente precisa cultivar esse recheio, né? Cultivar esse fofinho, cultivar essas aberturas aqui. Porque a tendência disso daqui é a gente pegar fogo, né? A gente vai. Ontem na live alguém perguntou, né? Sobre as oportunidades, né? O fogo é o elemento das aberturas, né? A gente vai ter muitas oportunidades, né? Mas a questão é, né? Cadê a nossa oportunidade de, né, silenciar? Cadê a nossa oportunidade de interiorizar, né? Cadê a nossa oportunidade de deixar claro, né? Ter clareza, né? Ter consciência sobre as coisas, né? Então a gente pode direcionar para isso, né? Para essas oportunidades, não para todas as que aparecem aí, né? O cavalo tem essa energia de ser muito dinâmica, de ser muito livre, né? E de correr, né? Livremente, né? Mas isso não quer dizer que ele não tenha um objetivo,
né? Isso não quer dizer que ele não saiba o que ele quer, né? Assim, mas é um ano de muita intensidade. Mas ao mesmo tempo, né, eu vou voltar, vou ler aqui com vocês um pouco do nosso capítulo do capítulo 2 do Imperador Amarelo, né, que fala: os 3 meses do verão simbolizam abundância e florescimento. O ti do céu e da terra interage e a miríade de seres floresce e dá frutos. Ir repousar tarde da noite e levantar-se cedo. Nunca é suficiente receber do sol. Deixe a mente não ter raiva. Estimule a beleza e aprimore sua elegância. Motive o ti para que tenha seu fluxo para fora, como se aquilo que você ama estivesse situado do lado de fora. Essa é a correspondência com o ti do verão, e é o Dao para nutrir o crescimento. Opor-se a isso prejudica o coração. No outono, isso causa doenças febris e malária, e há pouco suporte para a reunião. Múltiplas doenças se desenvolvem no solstício de inverno. Né? Então a gente vai estar num período de verão, dentro do verão, né? Do verão. Então a gente vai estar com muita energia. Né? E nesse capítulo, né, o Imperador Amarelo fala: olha, esse é o momento de florescer e dar frutos, de se exteriorizar mesmo. Né? Você ir contra isso, né, faz com que você não receba a luz do sol, né? Faz com que você não veja as coisas bonitas, né? Faz com que você não consiga acumular essa energia Yang, que vai ser importante na hora que o Yang descender, né? Então, por um lado, a gente tem que cuidar para a gente não se queimar, né? Mas, por outro lado, faz parte desse momento a gente está exposto a tanta energia. Né? A questão é o que a gente vai fazer com essa energia, né? Se a gente vai se deixar queimar ou não, né? É difícil dormir cedo no verão, não é? Porque o sol está aí até mais tarde, né? Faz parte do nosso ciclo a gente aproveitar até mais tarde. Ele fala, não, ir repousar tarde, levantar-se cedo. Né? O verão, no seu auge, a gente acorda às 5 da manhã porque tem sol, né? Isso não é antinatural. Né? Então, não é antinatural a gente ter toda essa energia disponível, né? A gente fazer coisas com essa energia, a gente deixar que esse calor venha, né? E dê o impulso do Yang para a gente, né? A gente passou por um período muito, muito Yin aqui, né? Muito Yin. Se a gente fez o trabalho de casa aqui nesse período Yin, né, de se recolher, né, de não sair de casa, né, a gente teve uma pandemia onde a gente ficou, né, sem interação social, né, é natural que quando venha o Yang, né, a gente queira fazer isso, queira se encontrar, né, queira abraçar todo mundo, né, queira ir dançar, né, então é natural. E a gente não pode também se privar disso, né? Porque se a gente se privar disso, a gente vai sofrer depois, né? Por quê? Né? Porque aí a gente não vai ter essa lembrança, né? Esse sol que a gente pegou no momento que não tiver sol, né? No momento que não tiver Yang. E a gente vai passar, né? Em 2032 por um rato de água. Ou seja, se esse ano é o ano do cavalo de fogo, o Yang do Yang, 2032 a gente vai estar no Yin do Yin. A gente vai ter pouco tempo, né? 6 meses. 6 meses, desculpa, 6 anos, né? Porque a gente vai do auge do fogo para o auge da água, né? Então é importante que a gente, nesse ano, né, não fique só se restringindo nesse sentido de que a gente, não posso me queimar, né? Claro, a gente tem que ter, né, limites, a gente vai ver, né, que o I Ching ontem falou isso pra gente, né, que a gente precisa ter limites, a gente precisa saber dizer ou não, mas não é pra gente se fechar para tudo, né? Porque na hora do verão a gente quer ir pra praia, a gente quer, né, jogar futevôlei, a gente quer nadar, a gente quer tomar uma cervejinha, né? E tá tudo bem, né? Se você tá bem para isso, né? Tá tudo bem, porque é esse momento, né? Se você for querer fazer isso a hora que for inverno,
a gente vai ter, você vai ter problemas, né? Se a gente não fizer isso agora, a gente não vai ter Ian armazenado no corpo, né? Para quando chegar o outono, né? Que vai, né? Dar aquela pressão no pulmão, né? A gente não tem Ian para combater doença, né? A gente não tem Ian para passar pelo inverno, né? Então, é importante que a gente, né, se nutra desse Ian, né? Não só se queime desse Ian, mas se nutra desse Ian, né? Desse foguinho baixo. A gente pode manter esse foguinho no foguinho baixo, né? Para a gente ganhar esse Ian e trazer esse Ian para dentro, trazendo consciência, trazendo clareza, trazendo direção, né? Para esse Ian todo que está aí, tá? E o cavalo de fogo, né? Ele vem com essas energias do céu, ele vem com o fogo Yang, né? E o cavalo, apesar dele ser um animal Yang, ele traz dentro dele duas energias Yin, né? Igual o próprio fogo, né? Que é o fogo Yin e a terra Yin, né? Então a gente tem. Por que que o cavalo, né? Que é o auge do Yang, também traz terra? Porque justamente ele sai queimando tudo, né? Então ele deixa resíduos, né? Então o cavalo vem com força, né? E ele vem iluminando tudo, né? Nesse binômio, né, onde a gente tem fogo e Yan e terra e Yan, não tem nenhum conflito entre eles, eles são iguais, então esse cresce essa fogueira, né? E esse fogo Yin, né, do cavalo, vai falar justamente dos paralelos indiretos, das pessoas que estão com a gente na nossa, né, no nosso dia a dia, na nossa esfera, né? Não é gente mais velha, não é gente mais nova, não é quem eu mando, não é por quem eu sou mandado, né? São os nossos amigos, são as pessoas com quem a gente compartilha no dia a dia, né? Mas que são diferentes da gente e que a gente né? Tem que ter ali aquela diplomacia para lidar, né? E aí eu falo, né? Esse ano a gente vai ter o quê? Eleições. Será que a gente vai conseguir ter diplomacia para lidar com as pessoas diferentes da gente, né? Sem queimar todo mundo, sem jogar coquetel molotov, né, em todos os lugares, né? Então, nesse ano, né, que tem tanta clareza, tanta iluminação, será que a gente vai conseguir, né? Pelo menos a gente está iluminado, né, para não cair na fogueira, né, dos outros, né? Assim, além da eleição tem o quê? Copa do Mundo, né? Mais outra fogueira aí bem importante no nosso país, né? Então a gente vai ter muito dessa questão, né, de que vai puxar todo mundo um pouquinho, né, nessa questão de estar entre os seus, né, de estar entre as pessoas, né, conhecer pessoas diferentes, né, saber de pessoas diferentes, né? Como é que tá a nossa energia para a gente poder ter essa abertura para o outro, né? Que não é a gente, que às vezes não fala a nossa língua, né? Não tem a mesma vibe, não tem a mesma energia, né? Isso vai ser um tema geral, né? Claro que isso pode afetar, né? Como eu disse lá no começo, cada pessoa, né? De uma forma diferente, né? Mas em geral a gente vai estar nessa ideia de, né? A gente tem, né? Dois fogos se encontrando, né? Isso aqui vai virar, né? Um fogueirão, né? Ou isso aqui, né? Vai virar uma fogueira, né? Que dura mais tempo, né? Que se conversa uma com a outra, né? A gente também vai ter terra, né? Terra vai falar de uma forma geral, né, do que a gente faz, né, o que é que a gente põe no mundo a partir da gente mesmo, né? E essa terra aí traz uma ideia de fazer as coisas de uma forma diferente, fazer as coisas de uma forma que a gente ainda não pensou, né? Tentar fazer as coisas com outra visão, com outra intenção, né? Então, como, né, a, essa energia vai puxar a gente, né, um pouquinho, né, para o fazer. A grande energia realmente é essa de estarmos juntos, né, igual o fogo, né, que conecta as coisas, que conecta as pessoas. Mas dentro disso, né,
será que a gente não pode se juntar com as pessoas também para a gente fazer coisas, né, diferentes, fazer para a gente poder é, pôr no mundo coisas, né, que às vezes só estavam lá na imaginação, né, ou num desejo, né? Então, talvez esse encontro, né, entre pessoas diferentes que se conseguirem conversar, pode surgir, né, coisas inimagináveis, assim, né? Coisas que você não imaginaria só com você, né? Isso é a importância, né, desse ano da gente fazer essa união, né, com esse fogo baixo, né? Com respeito, né, que é a virtude do fogo, né? Com polidez, né? Que é a virtude do fogo, né? Tudo bem, gente. E a gente vai ter, nesse ano, alguns dias onde a gente vai ter mais cavalos, né? Esse é outro cavalo de fogo aqui, de um fogo diferente. Em junho, né, a gente tem um mês que é o cavalo de madeira, né? Então é um ano que, se a gente está pensando, né, em excessos de fogo, em junho, talvez a gente tenha, né, um, um auge aí dessa energia do fogo, né? Que ainda vem com uma madeira que é um, né, o que dá força para o fogo, né? Dia 13 é um dia de cavalo, né? Dia 25 é um dia de cavalo, e esse horário das 11 às 13 é o horário do cavalo, né? Que é o horário do auge do sol, né? Então, no dia 13, das 11 às 13, a gente vai ter 4 cavalos. Dia 25 a gente vai ter 4 cavalos. E aí, nesses dias, depois a gente conversa para ver se aconteceu alguma coisa, né? Se a gente percebeu alguma coisa, né? Por sorte, esses cavalos, né, do dia 13 é de terra, né? No dia 25 metal e água. Então, né, talvez não seja assim tão intenso, mas assim, ainda assim, 4 cavalos, né? Vamos, vamos ver o que acontece aí nesses dias. Quais são as transformações que esses cavalos todos trazem para nossa vida, quais os direcionamentos que eles trazem, né? Para onde eles nos levam. Tudo bem, gente. Super bem, né? Maravilhoso de bem. É, Vamos falar um pouquinho do Ziwei Shu, né? O Ziwei Shu é uma técnica que vê as estrelas e as constelações no céu. Então, a gente sai, né, do âmbito da Sol, Lua e começa a ver outras, né, influências, né? O Ziwei Shu tem muitas estrelas, né, que a gente é, mapeia, né? As cartas estelares, né, chinesas eram muito detalhadas, né? E todo ano no Ziwei do Shu tem algumas estrelas que regem, né, a fama, o poder, o status, né? Então a gente vai ver essas estrelas agora, tá? A estrela da prosperidade e da finança, né, é a estrela Tianton, chama Harmonia Celeste, né? É uma estrela de sinceridade, de otimismo, de cooperação, né? Então, o que que ela fala para a gente, né? Que se a gente quer melhorar a prosperidade e a finança, né, a gente poderia começar cultivando bons relacionamentos, sendo otimista, sendo sincero, né? Entendendo os diversos pontos de vista, né? Pensando em cooperar com as pessoas, não competir, né? Essa estrela, né? Ela vai falar bem desse fogo suave, né? Da gente se juntar, né? Para a gente, né? Só curtir, né? Assim, curtir um outro, né? Curtir tá com o outro, se relacionar, né? E agregar, né? Agregar, né, os nossos relacionamentos, né? Então, esse ano, né, ter essa postura, né, em relação às suas finanças é harmonioso, né? É favorável. Na estrela da fama, né, da reputação, né, que é, nossa, né, você, né, ter um reconhecimento assim, né, vem a estrela da força literária, Wen Chan, né, que é uma estrela que é mais analítica, mais lógica, organizada, né? Fala de ter novas ideias, fala de se adaptar, né? Mas essa estrela parte do movimento de observar, né?
o fogo também pode ser um grande olho, né? No sentido de ter essa clareza, né? De ter essa observação, né? Então, essa estrela parte de observar, analisar, planejar, mas executar, né? Porque a partir da execução ela se adapta, né? Ela não fica lá só no plano, ela não fica só no que ela planejou, né? Ela põe isso em prática e se adapta, né? A partir do que ela observa da prática que ela fez, né? Então, mas ela não faz também qualquer coisa, né? Ela planeja antes, ela segue, né, o que ela observou, o que ela analisou, né? Eu pus essa imagem do jogador de xadrez, né? Porque é isso, né? Você faz lá um movimento e né, o seu oponente responde. E você já calculou, né, que ele pode responder A, B, C, D ou E, né? E aí você vai para outro lugar, né? Ah, ele fez A, eu vou fazer B. Ele fez C, eu vou fazer D, né? Mas a gente não pode ficar aqui, né, no pensamento obsessivo, de só ficar planejando todas as opções, né, possíveis, que a gente acha que é possível, e não fazer nada. Porque sempre pode ser que não aconteça nada do que a gente planejou, entende? É bom a gente ter um plano B, um plano C, mas tem que fazer, tem que pôr em prática, né? Ela é uma estrategista, né? E os estrategistas colocam isso em prática, tá? Mas isso se você quer, né? Crescer na carreira, né? Chamar atenção no TikTok, né? Assim que essa é a fama dos nossos dias, né? Mas se você quer ser conhecido, ganhar reputação, né? Não é fazer dancinha aqui, tá? É fazer observação, estratégia, né? Responder aos movimentos do outro, né? Então sempre tem uma troca aqui, tá? Na estrela, né, de poder e status, a gente tem Tianji, o segredo celestial, né? Essa também é uma estrela de intelectual, né? Mas ela é uma estrela mais organizada, mais lógica, mais disciplinada, né? E com mais autocontrole. É aquela estrela que vai seguir um método, né? Porque aquilo funciona, né? E aí, e não tem solução rápida, né? Não tem solução milagrosa, né? Ela é uma estrela que exige trabalho e disciplina, é o fazer um pouco todo dia, né? Porque lá, né, uma hora você vai colher os resultados disso daqui, tá? Então a gente vê, né, que apesar de ser um ano de muito fogo, né, lá no período, né, um ano de fogo, né, do cavalo de fogo, né, no Ziwei, né, as energias do fogo, né, da inteligência, do aprendizado, né, da observação, né, da reação do outro, da conexão suave, estão tão bem, né? Então, vão ser recompensadas, né? E como tudo, como no taoísmo, se a gente sempre tem o outro lado, sempre tem uma estrela que traz dificuldade, né? Que mostra o seu pior lado, né? Que a gente chama de desafios e dificuldades, né? E essa energia, né? Que é a Lianzen, ela fala de uma energia emocional, né? De diplomacia, de romance, de autoimagem, mas ela está trazendo o pior lado dela, né? Que é trazer a indulgência, a tendência aos vícios, né? Cuidado com o jogo do tigrinho, né? Perder os limites, né? Pessoais e os sociais, né? O excesso da exposição social, né? Das redes, dos jogos, né? Uma sexualidade destrutiva, né? E uma dificuldade de pôr limites, né? Então, a gente vê aqui no Ziwei também, né? Essa dualidade do fogo, né? Que essa né, exposição, né, vai trazer muito problema, né, dificuldade, a gente não ter esses limites, a gente querer ficar, né, só no prazer imediato, né, em qualquer tipo, né, de vício, né, isso só vai trazer mais dificuldades para a gente. Então, é outro sistema, né, que traz para a gente essa questão de que, ó, cultiva o fogo suave, isso vai ser recompensado, né? Entra na fogueira das vaidades aqui
e você vai embora com ela. Hum? E nos oráculos, né, a gente traz aqui o hexagrama do aderir, né, fogo com fogo, né, que pode ser, né, essa clareza, essa consciência, né, essa coerência, né, mas também pode ser, né, esse caminho de da gente se aderir a tudo, né, a ter o FOMO, né, o Fear of Missing Out. Então, nossa, eu quero, né, estar em tudo, em todo lugar ao mesmo tempo, né, e esquecer, né, da nossa luz interna, né, da nossa consciência interna que vai para fora, né, e que traz o de fora para dentro, para nossa consciência. Então é mais um lembrete, né, da gente cultivar o Yin nesse caminho, né? Esse ano a gente vai estar com muito Yang, né? Muito Yang. Mas a gente precisa lembrar que esse Yang só vai continuar com a gente, né? Só vai se manter se a gente tiver Yin, né? E a gente pode, né, se nutrir desse Yang, trazer esse Yang para dentro, né, para que a gente mantenha esse foguinho da nossa consciência, né, interna aqui, até, né, a gente passar pelo inverno que vai vir, né? Então esse é o momento, né, desse ano, tá? E ontem a gente viu, né, uma orientação para o ano que saiu o Morder, né? Saiu o Morder, esse hexagrama que fala para a gente interromper os processos que não se alinham com o nosso princípio, mesmo que isso gere desconforto, né? Porque quanto antes a gente parar esses processos, menos energia a gente gasta, né? Menos a gente se desvia do nosso caminho, tá? Para quem não viu, essa live já tá lá no YouTube, tá? E na medicina chinesa, né, a gente tem o, o fogo, né, ligado com o coração, né, e com a mente, né? A mente, né, é todo esse nosso conjunto, né, emocional, mental, né? Então a gente pode ver esse ano, né, questões do coração, né, físico se mostrando, né, como pressão alta, né, ansiedade, né? E questões emocionais também, né, indo para extremos, né? Por isso ainda mais essa necessidade, né, da gente se voltar, né, para o nosso interior, né, trazer, né, esse Yan do fogo para dentro, cultivar esse nosso Yin, né, para a gente não sofrer, né, com esse excessos, né, do coração, né, porque os excessos do coração, né, a gente da medicina chinesa sabe que, né, um excesso de uma coisa já vai, né, bagunçar todo o resto, né, pulmão, rim, o estômago, né. Então, esse excesso de fogo, né, esse excesso de pressão que a gente pode sentir, né, por tantas oportunidades que estão aí, né, tanta coisa para fazer, né, pode desequilibrar muito a gente, né? Então, né, cultivar um coração tranquilo, cultivar o nosso ritmo de vida, prezar pela qualidade, né, do que a gente vive, né? E manter, né, o básico, né, alimentação, a hidratação, né, a respiração, né, para que a gente possa, né, sustentar a nossa vida com clareza e propósito, né? E agora um resumão, né, assim, do nosso cavalo de fogo, né? Então, um ano de muita intensidade, muita energia, uma energia vibrante, acelerada, dinâmica, onde as coisas tendem a mudar muito, né? Onde a gente tende a ter muito impulso para ação, para coisas novas, transformações rápidas, né? Mudar o que está estagnado, né? Isso é interessante, né? Dessa energia, né? Que tem tanto Yang junto, né? Pode ter muitos questionamentos, né? Questionamentos de hierarquia, de estruturas, né? Essa liberdade do cavalo, né? Pode dar coragem para a gente seguir os nossos caminhos, né? Muitos insights internos, externos, né? Mas também um risco de muito desequilíbrio, né? Impaciência, impulsividade, tensão, né? Vícios, né? Desgaste. Então, né, vamos cuidar, né, da nossa aceleração, da nossa sobrecarga, né? Ter equilíbrio, ser flexível, né? Ser adaptável, né? Mas também cuidar, né, das nossas relações, né?
se expandir também nesse momento, porque é o que a energia pede, né? Só ir com calma, né? Com limites, né? Para a gente não se perder nesse caminho, né? De muita energia, tá bom? Então é isso, gente. Então, agradeço vocês aqui, né? Hoje. Quem puder vir, né? No domingo, muito bem-vindo aqui no consultório. Se vocês têm alguma pergunta, alguma questão, né? Essa é a hora de levantar as mãozinhas, da gente falar, da gente conversar um pouco sobre o que a gente está esperando para o ano, né? Se a gente já fez algum plano. É isso aí. Domingo estarei aí de caderninho vermelho. Oba, oba, maravilhosa. Ai, também muito bom que você esteja aqui. Ai, que bom que você gostou, Silmara. Acompanha a gente que de vez em quando a gente faz mais lives, assim, quando dá, quando quer, sem pressão, ainda mais esse ano, tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigada e até a nossa próxima vez. Joyce, quer falar? Não, eu estava agradecendo. Obrigada, Então tá, Laila. então tá bom. A gente vai se vendo aí pelo caminho, né? Agradecer Vamos tentar a gente também, não se Larissa. queimar. Se alguém precisar, né, de algum apoio aí, conta com a gente, tá bom? Beijo. Tchau, tchau.